Boa noite, irmãos. Talvez alguém pense que o pastor por aqui, né, sempre viaja. Mas eu estou por aí mesmo. Pelo que eu sei, não sei quando a gente vai dar uma saidinha, mas o meu propósito, meu desejo é estar mais perto de vocês, da minha igreja esse ano. Mas que Deus nos ajude, nos abençoe em nossas reuniões. Há muitas coisas que queremos estudar, queremos aprofundar, queremos chegar mais a Deus. E o meu desejo é que haja um crescimento, um amadurecimento, que você possa crescer, possa chegar àquela estatura de um varão perfeito em Cristo. Porque o quintuplo, os ministérios foram dados para a igreja, para que esta chegasse à estatura de um varão perfeito. O tamanho não é 2 metros, não é 1 metro, mas falando do nível, o tamanho espiritual. Que Deus abençoe nossos visitantes, também nossos irmãos vão viajar, né? 2 ônibus vão sair daqui, quinta-feira, pelo que eu entendi. Eu apoio realmente essas reuniões dos jovens, ainda mais que não é só jovens. Se eu tivesse 100 anos, eu ia lá, mas não tenho, então fico por aqui, tá bom? Pelo que eu sei, o ônibus é aqueles dois, muito bom, né? Mas eu não vou viajar não, vou ficar por aqui perto de vocês. Mas os que viajarem, o que eu espero daqui, você como representando a nossa igreja, é um bom testemunho. E você vai ali para participar, cooperar, para realmente desfrutar desse companheirismo. Essas reuniões do JM têm crescido muito em todo o Brasil. E eu até fico admirado tanto de pessoas que concorrem a esta reunião, não é certo? E tenho só ouvido falar muito bem delas. E enquanto a coisa está trazendo bênção e edificação, eu sempre estarei apoiando, e os pais também. E se o pai quiser ir junto para ajudar a vigiar sua menina, pode ir junto também, não há problema, né? Todos são bem-vindos ali. E Deus abençoe vocês também da internet. Vamos tomar as escrituras em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oremos. Pai, te agradecemos por estarmos reunidos em teu nome, e tu disseste que estarias presente, Senhor. Então que esteja presente para tomar a palavra, para falar aos teus filhos, para edificar a cada um, e que seja de grande benefício espiritual, mais esta reunião. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua paciência. Nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos e confessamos: tu és a nossa rocha, nossa força, tu és o nosso Deus. Pai,
Estenda tuas mãos sobre o teu povo e cubra o teu povo com a tua sombra. Em nome de Jesus Cristo, venha e esteja presente, fale no profundo de cada coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos. Eu quero, nesta noite, não é uma pregação, nós queremos conversar com vocês, uma palestra, e as pregações ficam para os pregadores mais eloquentes, né, que falam mais. Domingo passado eu estava com vontade de ouvir uma pregação eloquente, antiga, velha, né, daquele jeito. Tivemos o irmão Wilme, mas ele veio de um modo didático, foi muito bom, didático, mas parece que eu queria mais algo antigo, sabe? Antigo. Mas foi muito bom, contudo. Mas eu quero falar sobre os diferentes níveis de espiritualidade. Você pode perguntar, mas pastor, existem diferenças de níveis de uma pessoa para outra de espiritualidade? Sim. Como também os níveis de fé. Isso podemos comparar como numa escola. Ali temos a criança que está em um nível escolar, está começando no pré, outro está no segundo, no terceiro, quarto. Temos aqueles que já estão mais em cima, os secundaristas, né? Depois vem a faculdade, depois pós-faculdades. Então, cada um está em um certo nível. E todos estão batalhando, todos estão lutando para passar de ano, para subir. Por isso, copia as suas matérias, estuda, se esforça, se empenham, entende? E tem as provas e eles vão, para chegar ao fim de ano, poder ser classificada, subir de nível. Entende? Assim é no natural e assim também é no espiritual. Desde o de baixo até o maior, quem está lá no topo, está se esforçando e tem que se esforçar para subir de nível. Da mesma forma é na vida espiritual. E eu espero, eu quero, eu desejo que cada um, como um cristão, esteja se empenhando, se crescendo, buscando, se esforçando para chegar em um nível espiritual, em um relacionamento com Deus mais achegado. Então, vamos falando um pouquinho sobre isto, quando a nossa leitura diz que o homem natural não entende o homem espiritual. O próprio irmão Branham pregou a mensagem, certa vez, chamado O Estranho, que o fazendeiro que lida com a sua fazenda, com as coisas, com as plantas ou com gado, ele é um estranho para o homem do comércio. E o homem do comércio é um estranho para o fazendeiro. O mecânico é um estranho para o homem do comércio, o homem de negócios, vamos dizer. Cada um no seu lugar. Então, cada um tem o seu ofício. Da mesma forma, também o homem natural, que quer dizer o homem que não é um cristão. Existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. São três tipos. O homem natural, ele não entende as coisas do espírito, e nos diz a Bíblia, porque elas se discernem espiritualmente. E ele não está naquele patamar espiritual para ver, para entender, para seguir. Por isso, o homem espiritual, ele não é entendido pelo homem natural.
Está bem? Ele não é entendido. O irmão Branham nos diz que a igreja nunca viverá em um nível mais alto de fé do que o do seu pastor. O nível de fé, ela nunca vai viver um nível mais alto. E outras coisas, também ela nunca vai ser mais e mais espiritual. Ela depende do nível do ministério. Também, essa é uma responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada pastor, entende? De cada ministro. E eu penso que os filhos têm que ver em seus pais aquele grande nível espiritual, aquele verdadeiro exemplo, aquela tendência, aquelas coisas voltadas a Deus. Então, isto irá ajudá-los a crescer na vida espiritual. E cada um aqui está pondo influência, você influencia alguém. Então, cada um vive em um certo nível. Mas, pastor, devo eu permanecer sempre neste nível? Eu digo, procure crescer. Desenvolva, faça como a criança na escola, como o homem ali na faculdade, ele está lutando para subir. Cada um deva procurar. Você nunca pode dizer, basta, eu já cheguei. Laodiceano é que diz assim, sou rico, sou abastado, nada mais me falta. Não, nós não temos este espírito laodiceano. Nós somos chamados de discípulos, e a palavra discípulo quer dizer aprendiz. Entende? Então, cada um vive em um nível espiritual. Como a águia, ela pode voar, e quanto mais ela sobe, mais longe ela pode ver. Não adiantaria ela subir tão alto se ela não tivesse uma boa visão para ver o pequeno camundongo aqui na terra. Agora, há outras aves que voam alto, por exemplo, o urubu, a andorinha, mas se eles tentar chegar lá onde está aquela águia, eles explodirão, porque a águia tem uma estrutura para subir. E eu creio que todo filho de Deus, você tem uma estrutura. E você pode subir, se você quer subir mais alto. Se você quer ir mais longe, se você quer ir mais profundo em Deus. Porque somos chamados de águias, Deus nos elegeu. Somos seus filhos. Agora, nunca querer copiar. Se o urubu vai querer ir onde vai, a coisa não vai dar certo. Certa vez, um certo jovem foi batizar uma pessoa, e enquanto ele dava palestra ali, chegou ela disse, olha, eu quero me batizar, mas meu marido me disse que se eu fizer isto, ele vai me matar, e vai matar a pessoa que o batizou também. E aquele obreiro disse o seguinte, olha, irmã, da minha parte tudo bem, é a minha fé, mas você não é obrigada a estar no meu nível, a tomar isso. Agora, se você estiver disposta a morrer, então é pela tua fé. Quer dizer, a decisão é sua, você que decide. O que estava dizendo aquele obreiro? Você ande, voe, caminhe na altura da sua fé. Entende? Não é querer ser o que não é. Mas, vamos aqui. Houve uma pergunta que fizeram ao irmão Brana, pergunta e resposta, volume 3, que diz assim, irmão Brana,
Como é que eu posso me aprofundar no amor de Deus? A pergunta é direta, a pergunta é aquilo que está em nosso coração, porque há um desejo de crescer, de aprofundar, de se relacionar mais. Então, eu creio que esse desejo, todos vocês têm ele. É uma sede, uma fome, uma inclinação. Agora, se há esses desejos, é porque existe um fundo para responder. Se você tem sede, tem que haver água para saciar a sede. Fome, tem que ter um alimento para saciar esta fome. E se tem sede do Espírito Santo, tem que ter mais de Deus para saciar esta sede. Tem que ter mais do Espírito Santo. Entende? Um fundo clama outro fundo. Então o profeta respondeu, lendo a palavra e orando. Em outras palavras, se relacione com as coisas que te faz a chegar mais a Deus, que te faz crescer em Deus, que te faz subir de nível. É isto. E quanto mais uma pessoa, ela sobe, quanto mais você subir, mais longe você vai ver. De longe você vai perceber o inimigo. Você percebe. Lá vem o diabo todo disfarçado, mas a teu nível espiritual leva você a ter o discernimento, a ver aquele palhaço disfarçado, aquele diabo disfarçado, que vem de uma maneira, vem de outra. Mas enquanto outros não conseguem ver. E quando vê, já está preso nas suas trampas, armadilhas. Mas o nível espiritual te leva a discernir, a ver. Entende? O perigo. Por isso, quanto mais alto você está em Deus, mais você percebe a distância o pecado. Lá você consegue ver longe. Se você estiver diante de uma árvore, na altura dela, você vai ver só ela. Mas se você subir acima da mata, você vai ver toda a mata. Assim também é o nível espiritual. Você vai perceber ao longe. Entende? É como o atalaia. Não é que ele é o homem maior da cidade, não. É a torre que coloca ele em um lugar alto. É justamente o teu relacionamento com Deus, a tua espiritualidade, é que te põe em uma altura que de longe você pode ver o adversário, você pode perceber, e você pode se preparar e ter a prudência e se desviar. Mas tudo depende deste nível. Deste nível. É essa vida espiritual a tua torre que te coloca em um alto nível. Por isso, não fique lá embaixo. Procure subir. Procure crescer. E isto não é um privilégio para alguns. Todos nós fomos chamados para entrar em Cristo, para crescer, para amadurecer, para vivermos em Deus. O homem, a moça, a criança, a família, o velho, a velha, cada pessoa tem um direito, aliás, tem este privilégio para crescer. Agora, se não cresce, é porque não quer.
é porque não quer. Entende? Mas, por exemplo, vamos ver aqui. Uma pessoa que está em um bom nível espiritual, e quanto mais ela estiver neste nível mais alto, você sabe que ela é mais sensível ao toque do Espírito? É mais sensível. No livro de Jó diz assim: tu passas para lá e para cá e eu não te percebo. O irmão Branham, ele viveu em um verdadeiro nível espiritual. Ah, mas ele era profeta. Mas ele tinha que pagar o preço para estar lá, para viver naquele nível. Jesus tinha que orar, ele era o próprio Deus, mas ele tinha que orar, ele tinha que se render ao Pai. Todos têm que pagar um preço. E para isso é preciso ser disciplinado. Admiramos as pessoas que estão em um nível espiritual, pessoas espirituais, pessoas que realmente têm uma unção, a graça, mas veja, essas pessoas, elas pagam um preço. O próprio irmão Branham se separava das pessoas para estar diante de Deus. Ele diz: eu faço isto é pelo bem de vocês. Me diz que eu não gosto de estar com as pessoas, eu gosto, mas eu tenho que me manter assim para ouvir dele, para passar para vocês. Por isso, irmãos, muitas vezes ele estava até mesmo pescando ali, e quando via aquele sentimento, aquela brisa, ele dizia, tirava o chapéu: Senhor, tu estás por aqui? Quando o Espírito de Deus vem aqui, as pessoas que sentem são as pessoas mais sensíveis ao Espírito de Deus. Sente a presença de Deus e se solta e entra. Enquanto pode você ver, às vezes, alguém ali todo indiferente. Então, tudo isso mostra o nível em que eles estão, que há uma diferença entre eles. Quanto mais alto mais a pessoa está em Deus, mais rendida, mais entregue, mais ela é aguçada a sua sensibilidade. Que vocês não pensem que, por exemplo, vou tomar o irmão Branham, que é o conhecido nosso profeta. Ele disse: a maior coisa que eu conheço é uma pessoa ser guiada pelo Espírito Santo. Veja, um homem como ele, no nível em que viveu, ele dizer assim: a maior coisa que eu conheço é uma pessoa ser guiada pelo Espírito Santo. Quer dizer, agora como que Deus vai guiar? Deus, ele fala aqui embaixo. Não é aqui, na cabeça só. Não, é aqui. Nesta segunda consciência. E há pessoas que realmente são sensíveis e entendem esta linguagem. E ele vai em busca para cumprir o que Deus colocou em seu coração, e ele encontra, ou ela encontra, o sobrenatural. Deus coloca uma inspiração. E a pessoa consegue ouvir essa inspiração e seguir. Enquanto há outros que Deus coloca, não diga que Deus não coloca. Deus coloca: ah, mas eu nunca senti nada. Não.
é porque você não deu lugar para Deus trabalhar. Entende? O nível é muito baixo, vamos dizer, está baixo, a pessoa não consegue detectar. Ou vocês pensam que um anjo falava para ele cada vez, ele tinha que ter uma visão, ele tinha que ter isso, aquilo. Recorda vocês quando ele ia em uma certa viagem e parou lá, acho que em Dallas, sei lá, o avião teve um problema e ele baixou, o avião baixou. Por quê? No outro dia, daí colocaram ele no hotel, como fazem as companhias, né? E no outro dia cedo o carro ia pegar para prosseguir o voo. E então ele foi até a caixa do correio e ia pôr algumas correspondências. E ele sentiu, olha bem, olha a sensibilidade. Ele sentiu que tinha que ir mais longe, caminhar. E ele foi descendo, foi indo, entra nessa rua, e foi descendo para o lado do rio, e foi caminhando. No final da conta ele disse, Senhor, eu acho que eu já perdi o meu avião. Mas algo como quem diz, segue, segue. Aí está, irmãos, se você tem a inspiração e não tem fé, nunca vai seguir a inspiração. E quando ele olhou, ali estava uma senhora de cor, preta, uma senhora de cor. Tipo baiano, com uma coisa amarrada na cabeça. E ele, somente com um chapéuzinho, ele ia passando, ele disse, bom dia, tia. E ela disse, bom dia, pastor. Ele parou e disse, como? Como você sabe que eu sou pastor? Ela contou a história dela. Eu estava aqui orando a Deus, porque eu não podia ter filho, orei a Deus, e Deus me deu um filho, eu prometi criá-lo para ele, como a sunamita. O senhor conhece a história da sunamita. E agora esse meu filho, já homem, ele está ali dentro morrendo com uma doença venérea. E eu sabia que o Senhor vinha, porque eu disse a Deus, Senhor, aonde está o teu profeta Elias? Eu vi o Senhor vindo, descendo essa rua, por isso eu sei que o Senhor é o pastor. Então você veja, irmãos, a inspiração. E eu estou aqui desde as 3 horas da manhã, te esperando aqui no portão. Veja você, Deus parou um avião por causa da fé, a necessidade de uma filha dele. Deus faz coisas tremendas, né? E ali o irmão Brana, então, entrou naquele lar, uma casa de 2 cômodos. Atrás na porta estava escrito, Deus abençoe este lar. E ele diz, eu já estive em palácios de rei, em casas, mas eu nunca estive em um lugar tão apreciado como aquele. O que fazia a atmosfera dentro daquele lá? Era uma atmosfera espiritual. Era uma atmosfera que contagiava. E ele, quando entrou ali, viu aquele rapaz, tá escuro, tá escuro. Mãe, está escuro. Ela disse, ele parece estar navegando no mar, na escuridão, e não sabe para onde está indo. Eu gostaria que ele fosse salvo. Ela nem estava preocupada com a cura dele, mas que ele fosse salvo. E, naquele momento, o irmão Brana disse, vamos orar. Tia, leva-nos em oração. E o irmão Brana disse que ela conversou com Deus. Entende? Há pessoas que, quando entra no Espírito, você sabe disso, você já entrou muitas vezes.
Você não grita, você conversa. Então, Deus não está lá do outro lado do mundo para gritar. Você está aqui, você conversa com Ele como dois grandes companheiros, amigos. E ela fez a oração dela, conversou com Deus. O irmão Branham disse, você sabia que ela estava conversando com Deus, como era a sua vida. Então se conhece. E agora chegou a hora dele orar, ele disse, Senhor, eu não sei, eu talvez já perdi o meu avião, e por que eu estou aqui? E aí contou a história para Deus. E ele orou pelo rapaz, e o rapaz começou a dizer, está clareando, está clareando. E quando o rapaz, dali uns 5 minutos, se assentou na cama, já bem, o irmão Branham teve que ir embora, pegou vamos dizer, um táxi, se foi para o aeroporto, chegou ali, última chamada para o voo tal, tal, tal. Depois, 2 anos depois, ao passar por ali, de trem, ele desceu para comprar uns lanches, que era mais barato, você vê que ele sempre procurava economizar. Um rapaz disse, oi, irmão Branham. Daí ele virou, aquele negão forte, né? Bonito. Falou, como que você me conhece? Olha, você esteve em minha casa tanto tempo atrás, tal, tal. É você? Sim. Eu agora sirvo a Deus. O irmão Branham diz, veja, Deus parou um avião. Agora, ele teve aquela inspiração, aquela sensibilidade para seguir a voz de Deus. E ali estava o resultado. E diz ele, toda inspiração, se você segue ela te leva ao sobrenatural. Ela te conduz ao sobrenatural. Então, quanto mais alto você está no nível com Deus, mais sensibilidade você tem. Entende? As coisas de Deus são prazerosas, são gostosas, os cultos são gostosos, a leitura, as coisas, os assuntos. Você ama falar das coisas de Deus, está sempre envolto das coisas de Deus. Os assuntos estão voltados para Deus. E isso tudo demonstra. Agora, se eu ou você, a nossa conversa é aquela tipo de conversa, entende? Moça, aquele tipo de conversa só namorado, sei lá o quê, e WhatsApp, e papapá, isso demonstra o teu nível espiritual. É só negócio, dinheiro, e ganhar, ou isso, e trabalho, e faz isso. Isso demonstra. É bom cuidar do corpo físico, exercício, mas melhor é o exercício espiritual. Entende? Então, nós temos que saber no que é que estamos mais empenhados. Mais empenhados. E as Escrituras nos diz que o homem espiritual, ele discerne tudo, mas por ninguém ele é discernido. Quanto mais alto você está no nível com Deus, Jesus mesmo disse, aonde eu estou, falando para os fariseus e todo mundo, vocês não podem vir. Não pode ir, não, quer dizer, vocês não conseguem vir. E o irmão Branham diz, ele estava em um nível de fé, um nível superior de fé. O próprio Jesus diz, por que a minha linguagem, vocês não entendem a minha linguagem? O próprio Senhor Jesus disse, se eu vos falo das coisas terrestres, vocês não creem?
quer dizer, as parábolas, e vocês não veem, não entendem, não creem? E se eu vos falar das coisas celestiais? O próprio irmão Branham, ele disse, se eu vou falar o que eu tenho visto, que vocês vão me considerar como um louco. Na verdade, quanto mais alto a pessoa vai subindo, menos ela é entendida, menos ela é compreendida. Por isso, ela é tida como uma pessoa mística. E o que é que faz a pessoa ser uma pessoa mística? O novo nascimento leva a isto. O próprio Senhor Jesus, em São João capítulo 4, versos 5 e 8, ele diz que o vento sopra e onde quer se ouve a sua voz. Ele comparou a pessoa mística a um vento soprando. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. E o novo nascimento é o que traz a mente de Cristo. E Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Porque enquanto não há isto, como pode ser uma pessoa espiritual sem uma mente espiritual? Irmãos, nós estamos falando dessas diversidades de níveis, entende? É como numa escada, feita em degraus, a pessoa vai subindo. Você sabe que os céus, ele foi representado desta forma. Jesus disse para Natanael, eis aí um homem que não há dolo em sua boca. De onde me conheces? Antes que Filipe te chamasse, eu te via sentado debaixo da figueira, orando. Oh, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Porque eu vi, você crê? Porque eu te falo, você crê? Maiores coisas do que estas você verá. Você verá os anjos subindo e descendo. Jacó, ele quando sonhou com os céus, ele sonhou com uma escada. E para que serve uma escada? Para ir subindo. E eu penso que para o inferno também é uma escada, só que vai descendo. Só que vai descendo. Por exemplo, aquele gadareno, que possuído pelo diabo, não por um, nem por mil, mas por muitos, uma legião, 5.000 demônios. Ele começou a descer a escada. Como que ele começou a descer a escada? Começou a descer pecando, fazendo coisas erradas. E quanto mais ele ia descendo, mais ele ia sendo tomado pelo diabo. Por isso que há pessoas que não vê mal em matar, em se drogar, em mentir, em adulterar. Não sente, não tem mais consciência para lhe acusar. E aquele homem foi se degradando, chegou a um tal ponto que o diabo os teve completamente. E ele vivia como um louco varrido, ali pelos cemitérios, as cercanias, nu, gritando, todo mundo tinha medo de chegar lá por perto. E Jesus atravessou o mar da Galileia e foi até do outro lado, por causa de uma pessoa. Como Deus valoriza a pessoa. Às vezes valorizamos só o crente. Não, Deus valoriza, Deus vê a necessidade, Deus conhece. E ali os médicos não podiam fazer nada, ali a polícia não podia fazer nada. Muitas vezes prendeu aquele homem, amarrou com correntes, e ele quebrava tudo, espedaçava, nada adiantava. E quando Jesus chegou ali, aquele homem, aqueles demônios vieram até a ele,
porque vieste antes da hora, quer dizer, nos condenar. Qual o teu nome? Somos uma legião, somos muitos. E aquele homem todo ferido, barbudo, esquelético, vamos dizer. Vai ver que aquele homem, quando ele caía em si, voltava a sua mente, a sua razão, ele lembrava da sua casa, dos seus filhos, sua esposa, seus pais, o seu lar. Que triste é uma pessoa estar nas mãos do diabo. Por isso eu digo, se você anda no caminho do pecado, é melhor você parar onde você está e voltar. E começar a subir. Não desça mais, mas volte. Arrependa-te, volte a Deus e comece a pegar a escada do lado positivo. Crescer na vida espiritual. Se arrependa, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, comprometa-se com Deus e vamos crescer. Então, aqueles demônios disseram para Jesus: se nos expulsa, deixa-nos entrar naqueles porcos ali. Você já ouviu alguém dizer espírito de porco? Espírito de porco é diabo. Jesus disse, vai lá. E aqueles demônios entraram naqueles porcos, uma manada de uns 2.000 porcos, por aí, né? Uma vara. E a bicharada saiu louca, correndo e tibum, dentro da água. Os porcos morreram, mas os demônios não, eles estão por aí. E olha que ele tirou a roupa daquele homem, e eles estão por aí tirando a roupa das mulheres, dos homens. Entende? É isso aí. Mas há aquela outra escada do lado positivo que Jacó viu. Entende? E os céus, ele é mostrado também desta maneira. E eu desejo que você, meu irmão, porque eu estou agarrado também nesses degraus, entende? Vamos subindo. Não importa, mas não aguento, não posso. Não posso, mas vamos lá. Vamos devagar, mas vamos sempre. Dê a mão para o irmãozinho que está após você. Vamos ajudando um ao outro. Orando um pelo outro. Aconselhando um ao outro. Se precisa chamar atenção, vamos chamar. Entende? Com verdadeiro amor cristão, sempre desejando o melhor, o crescimento dessa pessoa. Não a desgraça dela. Mas vamos subindo. E não pare. A nossa mensagem fim de ano ali sobre a viúva pobre, vai dando o seu melhor. Não dê aquilo que sobra. Não dê do seu tempo que sobra somente. Se empenhe nas coisas de Deus. Entende? Há 2 níveis de cristianismo, diz o irmão Branham na mensagem Véu Adentro. Existe aquele que somente diz que é um cristão, entende? Intelectualmente falando. Mas aquele que é um cristão de coração, é um cristão convertido, não é só de boca. Então, irmãos, vamos subindo de nível. Agora, ninguém sobe de nível sem orar, sem buscar, sem se inclinar, sem confessar, sem pôr a sua vida em linha com Deus. Você quer crescer? Eu espero que cada um aqui esteja lutando por isso. Vamos devagar, mas vamos sempre. Alguém diz, eu parei na fé, agora eu parei, dei uns dias de férias para a minha vida espiritual.
Não existe isso, né, esse negócio de eu parei. Como aplicou o pastor Daniel certa vez na rádio, numa pregação. Que tal você subindo canoa acima, no rio, e você diz, eu estou cansado, eu vou parar. E para. Daqui um pouco você está lá atrás, lá embaixo. Certa vez eu visitando, há muitos anos, eu era solteiro ainda, alguém ali no Rio Grande do Sul, que morava em riba de umas montanhas, eu tive que deixar o gurgelzinho lá embaixo, e subir ali, e encontrei um velho irmão Darcy. E ele estava cantando com seu neto. E eu pensei comigo assim, já é tarde, eu vou chegar, vou pedir comida, vou pedir pouso, quero ver que tipo de crente ele é. Mas quando eu cheguei ali, ele veio devagarzinho no terreiro me atender e disse, você é o obreiro que veio de Goiânia para nos batizar? Daí ele estava dando o testemunho dele, que teve um tempo, ele estava muito fraco na fé, fraquinho. Nem conseguia orar, quase não conseguia orar, ele gostava de cantar, ele passou por tanto problema, que ele mesmo disse que se viu lá embaixo. Foi quando ele mudou para esse lugar, e ali ele disse que ele orava 5 minutos. Durante o dia orava muitas vezes. E eu lembro do pastor Joel falar sobre esse ponto aqui, um dia para nós. Você não tem aquela oração, você não está conseguindo entrar no Espírito, começa aos poucos. Vamos dizer, ore 3 minutos, daqui um pouco, mais uns 3. Daqui um pouco você vai estar orando 5, daqui um pouco você está orando 10, daqui um pouco você está... Já não é mais o problema. Quando uma pessoa está doente, não podemos dizer, pega, coma essa feijoada aqui. Vai dando uma sopinha, vai se fortalecendo, aplica soro, não é isso que faz? E nós temos pessoas, e há gente que estão precisando de ser fortalecido. Você quer se fortalecer? Então escute o conselho do ministro, da igreja, do pastor. Se volta a Deus, fale das tuas próprias dificuldades ao Senhor. Não adianta eu dizer, ajoelha, fica aí 2 horas, 3 horas. Não é assim. Vai aos poucos e vai subindo. E coloca o louvor a Deus, coloca a leitura da palavra, das mensagens. Está cheio de pregações, basta você escolher aquilo que realmente você necessita. E você vai se fortalecendo, vai subindo de nível. E a Escritura diz, clama a mim, responder-te-ei. E te anunciarei coisas estranhas e ocultas que você nem sabe. Então, à medida que a pessoa se achega a Deus, Deus se achega a ele. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. E aí vai o quê? Crescendo. Num nível espiritual, num relacionamento com Deus. O ponto mais alto de uma pessoa, de um cristão com Deus, é a sua convivência, o seu relacionamento, é a sua espiritualidade. Pessoa saber quem é o seu Deus, ter um relacionamento com Ele, isso é melhor, irmãos, do que você conhecer a Bíblia de cor e salteada e os mistérios e trovões e querer saber de tudo.
Há gente que se dedica às suas curiosidades, mas isso não satisfaz a necessidade da alma. Nossa alma tem sede, e sede de Deus. Sede de Deus. Sadurso Darsing, o apóstolo dos pés sangrentos, vocês, irmãos, jovens, todos, façam boas leituras. Isso é o que vai modelar o vosso caráter. É as boas leituras, bons livros. Abraão Lincoln, ele só tinha 2 livros. Era a Bíblia e os mártires de Fox, né? Mas isso foi o que serviu para alinhar ele e trazer aquele caráter tão maravilhoso. É o que você come, é o que você vê. Entende? O que é que você come? O que é que você se alimenta? Aí entramos de novo na briga contra essa. Se você não pode dominar a sua internet, usar corretamente o seu celular, olha, é melhor então pegar um celular daquele tijolão antigo e ficar com ele que não pega nada, do que querer um lá de 11 ou 10 ou sei lá quantos, um moderno. A ciência do bem e do mal está aí. Saiba usar o lado bom. Se você não consegue usar o lado bom, acabe com isto. Saia disto. Porque isso está o quê? Drenando, minguando, tirando o teu tempo, tirando a tua mente, desfocalizando você de Deus, te enfraquecendo. Ora, se pese na tua própria balança, analise, veja e tome uma posição. Sadurso Darsing era um jovem indiano que pertencia à alta casta da Índia, dos governantes. Ele era um jovenzinho e ele simplesmente entregou a sua vida a Deus, a Cristo. Deixou a sua religião, o hinduísmo. E então seus pais colocaram para a rua, para fora. E ele, aquele jovenzinho de 15 ou 16 anos, não tinha onde ir. Lhe acolheram em um certo seminário, eu sei que ele ficou por ali. E ele começou a ter um relacionamento com Deus, orar, a chegar a Deus. Orar quer dizer se render. Não adianta se orar direto e nunca se render. Você tem que se entregar, se render, se pôr na mão de Deus. Se as nossas orações não nos levam a se aproximar mais de Deus, estamos perdendo tempo. Está errado essa forma. O que Deus quer é isto: filho meu, dá-me o teu coração. E ele então foi se rendendo a Deus, se rendendo, a tal ponto que ele foi crescendo em um nível espiritual. Você, jovem, pode crescer, entende? Como qualquer um pode ser um Sudarsing, entende? Chegar a Deus. E ele foi crescendo na vida espiritual e ele conseguiu a entrar nesse nível tão alto que ele disse que um certo dia ele teve uma visão, ele diz, eu sempre me preocupava com a doutrina da Trindade, 3 deuses. Mas quando ele me mostrou, eu entrei naquela e vi um trono e Cristo assentado ali, não vi mais 2. Não, é só ele. E ele olhando para mim, e aquele olhar, seu sorriso é como dizia, eu te criei, eu te formei. Havia uma amizade, uma tão maravilhosa.
Certa vez ele entrou numa caverna para orar. E ele entrou e ele se perdia na oração, não via horas, não via nem dia, nem noite. Pronto, olha lá, se foi o nosso irmão. Sabe, quando ele acordou, voltou a si, não sabe quanto tempo depois, tinha um urso deitado ao lado dele. Entende? Outra vez lhe atiraram os sacerdotes pagãos, lhe atiraram dentro de uma cisterna, um poço, porque ele estava falando de Cristo. E quando recendeu aquele mau cheiro ali, havia corpos podres, qual foi a salvação dele? Ele entrou no Espírito de Deus. Pronto. Quando ele viu, uma voz disse, saia! A porta se abriu, algo lhe tomou e ele subiu por aquelas paredes, igual uma aranha, né? Saiu lá fora, estava pregando e o sacerdote, a chave está aqui, como que ele saiu? Irmãos, é o nível com Deus. Vocês acham que Sadraque, Mesaque, Abednego tomaria aquela decisão se não estivesse em um bom relacionamento, nível com Deus? Daniel ir para o poço dos leões? Vocês acham que Paulo estaria apanhando, sofrendo, lutando, se ele não tivesse um grande relacionamento com Deus? Você suporta as lutas, você suporta as provas, você suporta as dificuldades, entende? Com mais firmeza. Tudo depende do nosso nível, do teu nível, do meu nível com Deus. É a tua firmeza em Deus. Então, já indo aqui para o nosso final, eu quero dizer, cresça na vida espiritual. Ore todos os dias, leia a tua Bíblia todos os dias também. Controle o seu tempo, acorde antes, comece o seu dia com Deus na frente. Entende? E vai chegando a Deus. Ore, jejue, se renda, se entregue. Como diz o profeta, o diabo está um passo atrás. Um passo. Não pare, cresça, vai adiante. Porque se você parar, daqui um pouco, quando você menos pensa, você estará fazendo coisas que antes você reprovava. Coisas que você antes não fazia. Tudo depende do nível com Deus. Oi, irmã, por que você corta o cabelo, andou cortando o cabelo? Isso mostra uma decadência. Olha essa tua roupa aí, no limite. Olha isso. Ah, pastor, não vejo nada, não problema nenhum. Como que eu vou fazer ver se a pessoa está em um nível baixo, vamos dizer? Por isso Paulo disse, fala as coisas espirituais para os espirituais. Se fala as coisas espirituais para os espirituais. Então, a sua vida, os seus negócios, o seu falar, as suas atitudes demonstra em que nível você anda. Vocês compreenderam? Digam amém ou não? Pode dizer amém ou não pode? Vamos ficar de pé. Querido Deus, Tu nos chamaste a todos que aqui estão, mesmo nossos visitantes, eles não estão aqui por acaso.
também o Senhor o está chamando a eles para que venha e comece a jornada cristã. E pedimos que o Senhor dê graça, primeiro aquele desejo, aquela sede, aquela fome, ó Deus, para subir de nível, chegar mais perto de Ti. Eu sei que uma pessoa que se rende a Ti, se entrega, uma pessoa que ora, que jejuma, que busca e que crê em Ti, ele tem uma vida diferente, ele vê coisas diferentes. Ó Deus, anda por um caminho diferente. Abraão andou neste caminho, Paulo e todos os santos, e nós queremos caminhar, Pai. Como disse aquela irmã de cor, não sou o que eu quero ser, não sou o que eu devo ser, mas também não sou o que eu era antes. Oxalá cada um possa olhar e dizer, não sou o que eu quero, nem devo ser, mas uma coisa estou certo, não sou aquela coisa que eu era antes. E assim Tu nos encaminha cada dia mais a Ti, Senhor. E eu sei que se buscarmos a Ti mais, com sinceridade, com humildade, e se rendermos, nos convertermos mais a Ti, ninguém pode pensar o que é que o Senhor possa fazer através de um homem, de uma mulher, de uma igreja que se entrega a Ti. E isto, Senhor, que estamos falando para os Teus filhos, eu estou falando para mim também. E juntos oramos a Ti e pedimos, faça-nos, ó Deus, crescer, dar-nos vontade, dar-nos apetite espiritual. Abençoa nosso povo, a nossa gente, cada um aqui, Senhor. Que sejamos mais espirituais, mais comprometidos contigo em todos os caminhos. Abençoe nossas crianças, nossos jovens, Senhor, nossas meninas, adolescentes ou pré-adolescentes, esses pais, mães, chefes de lares. Oh Deus, há tantos problemas, Senhor, e eu sei que a razão de haver tantos problemas, pessoas não estão conseguindo superar, é devido ao nível. Está voando muito baixo, precisa voar mais alto, acima das montanhas, acima das matas, acima das nuvens, Senhor. E lá por cima está o sol brilhando. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seja com Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de olhos fechados, algum visitante, alguma pessoa entre nós que queira dar a sua vida para Deus, queira começar a subir a escada? Se você tem vivido uma vida de erro e pecado, pare de descer. Se arrependa, volte. Aceite a Cristo como seu Salvador pessoal. Se arrependa e seja batizado em nome dEle. E vamos caminhar juntos, vamos subir. Subir na vida espiritual. Alguma pessoa queira dar a sua vida para Deus? Levantaria você a sua mão? Você que ainda não aceitou Cristo, não foi batizado em seu nome e queira fazer essa decisão agora, gostaria que orássemos por ti nessa decisão. Levantaria você a mão,
dizendo: eu quero ser um crente, eu quero servir a Deus, eu quero subir a escada, eu te convido a vir a Jesus Cristo. E vocês, os irmãos, a igreja, de um modo geral, com a cabeça inclinada, os olhos fechados, você gostaria, antes de se despedir deste culto, deixar sua oração diante de Deus? Fala bem baixinho, cochicha para Deus os seus desejos. Fala com Ele. Aleluias. Peça o que você quiser. Ore com fé. Aleluias. Aleluias. Escuta, Senhor, atenda. Tu conheces o desejo que se vai no fundo de cada coração. E Tu conheces a nossa necessidade, nós também reconhecemos. Precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Faça-nos, Senhor, neste ano andarmos mais alto do que andamos no ano passado. Ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Te conhecer, Senhor, de perto. Viver em um nível de espiritualidade maior, mais profundo. Conduza-nos a Ti, Senhor. Conduza esta igreja ao Senhor. Conduza cada irmão, cada irmã a Ti, Senhor. Converta-nos a cada dia. Que a imagem de Cristo, que sejamos esta imagem, o reflexo de Cristo aqui na terra. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Encha-me do Teu Espírito. Encha cada um, Senhor. Tire tudo aquilo que é preciso ser tirado. Limpa-nos completamente e encha-nos do Teu Espírito, da bondade de Cristo, da pureza de Cristo, da vida de Cristo. Venha, Senhor. Nós estamos nos entregando a Ti, Senhor, expressando ao Senhor o nosso desejo, a nossa necessidade de crescimento. Volta-te para todos e atenda-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos cantar. Cadê o irmão Beto? Encha-me com Teu Espírito, pode ser.
cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino e as alturas hei de voar então. Meu desejo é viver a cada dia, redimido até o tempo se cumprir, por amor e também misericórdia. Tua humildade em mim quero sentir. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça toma este peregrino e as alturas hei de voar então. Ante ao Deus de julgamento veio responder pelos atos cometidos. Aleluia. Por cada palavra que falei, a graça que estou redimido. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino e as alturas hei de voar então. Esquecendo-me das coisas que passaram, estou buscando uma mudança em meu ser. Que amigos e amados não me vejam, mas em mim somente Cristo possa ver. Essa pra ele. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça toma este peregrino e as alturas hei de voar então. Eu preciso de ti. Você precisa dele? Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar. Aleluia. Você precisa? Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabor, alegria contigo
Fala para ele. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Preciso da tua amizade. Preciso da tua amizade. Aleluia. Aleluia. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu tenho. Eu preciso de ti, ó Jesus, preciso. És o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, pois tu guia os meus passos e o meu coração. Traga pra ele. Eu preciso da tua amizade. Eu preciso. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo. Alegria contigo eu tenho. Mais uma vez, pra ele. Eu preciso da tua amizade. Aleluia. Oh, aleluia. Não duvido que em ti há prazer. Obrigado, Senhor. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu tenho. Vamos atender esses pedidos de oração. Pessoas que sofreu AVC, pessoas que têm problema de saúde nos olhos, pessoa que está na UTI, pessoa que quer conversão, pessoas que estão doentes, entende? De todo tipo. Então, temos aqui a pedido Alice Severo, Fátima Lima, Sara Silva, Well Oliveira, Luiz Guimarães, Irmão Celeste, Passos, né? Márcia da Silva, Irmã Dorcas, Alcione Diniz, Marlene Concheiro, Nicerama Gonçalves, Urias, Josiel da Silva, Eliana de Melo, Tiago Lima, Ana Silva, Marcelo Silveira, Antoninha Santos, Domingo Galdino, Maria Maciel, Pedro e Osana, Ana Clara, Cláudia Auler, Irmão Saul, Nelva Vieira, Leandro Souza, Alceu Pereira, José Donizete, Kathleen Yasmin, Maria Souza, Sérgio Petroski e Andresa de Paula. Se algum de vocês tem também o seu pedido a fazer a Deus, vamos orar com o irmão Beto. Cadê o irmão Beto? Vamos apresentar esses pedidos e vamos apresentar o seu depois. Terminando, pode ir em paz, cumprimente um ao outro. E o irmão Beto vai ficar cantando aqui com aqueles que querem cantar mais aí uns 2 hinos, tá? Amado Deus,
Precioso Pai, agradecidos estamos pelo que ouvimos neste dia, nessa noite, e confiamos no poder que há em Ti, Pai. Não existe outra maneira de nós nos achegarmos a Ti se não pedirmos através da oração. E representado em minhas mãos estão esses pedidos de oração. As pessoas confiam em Ti, e elas também confiam que o Senhor vai ouvir as nossas preces. Diante de Ti nós nos colocamos neste momento como Seu Filho, ordenado para fazer isso, Pai. Representando essas vidas, eu as apresento a Ti em nome de Jesus Cristo e peço que elas sejam curadas, que a fé dela possa ser movimentada neste momento e que ela possa tocar a Ti, Senhor. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas suas vestes, que essas pessoas, através da vossa fé, possam tocar ao Senhor. E nós repreendemos a Satanás esses problemas de infarto, esses problemas de tantas coisas que têm acometido as pessoas nesses últimos dias, sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que Satanás tire as mãos sujas de cima dos meus irmãos e que possam conceder a vida, a paz e encontrar prazer nas coisas celestiais. Muito obrigado por tudo, e nós neste momento entregamos todas as coisas em Suas mãos. Concede aos Seus filhos, eles Te amam, Pai. Dê a eles, no nome de Jesus, é o meu pedido. Amém, Senhor. Amém. Pode cumprimentar um ao outro. Vocês da internet, que Deus abençoe e proteja. E se os nossos visitantes ou alguém deseja receber a imposição de mãos, a oração do pastor, você que está doente, pode vir à frente que nós estaremos orando. Boa noite a cada um. Achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Boa noite a todos.